E aí, tudo bem? E aí, Murax, tudo bem? Ainda Aqui não, tudo peraí, bem. vou chamar o Mel. Oi, Tranca, você tá bem? Eu tô bem, tô sempre bem. Graças a Vou Deus. chamar o Mel. O Mel Chamou bem, chamou bem. precisa de portinhas limpas. Hum. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Como é que você está? Eu estou bem, e você? Como você está? Bem também. É difícil não estar bem. Só é fácil não estar bem quando você é uma pecinha em um quebra-cabeça gigante e você está compondo um cenário, está compondo uma imagem estrutural, e aí fica difícil você alterar a imagem sendo apenas uma peça do grande quebra-cabeça estrutural do qual você está ilusoriamente à mercê. Concorda? Concordo até certo ponto, né? Porque na imaginação não temos limites. Então, na imaginação, uma pecinha, um quebra-cabeça gigante, infinito, ou o que for, consegue alterar aquele quebra-cabeça para o que ela desejar que ele seja. É, por isso que eu coloquei o termo ilusoriamente, propositalmente. Então, ilusoriamente, ele está preso àquilo. E aí podemos divagar sobre o que acha. Sobre a prisão do cenário e da composição do ser sendo uma peça do cenário, mas não estando à mercê do cenário, porque ele incorpora uma peça e não é a peça. É a confusão entre o papel, o personagem e o ator. Isso, mas ilusoriamente a pecinha, ele está preso se ele acredita estar preso, certo? Ele mesmo, seria ele mesmo prendendo a si mesmo através do poder do que ele acredita. Sim, é o processo da ilusão baseada em uma alusão pré-determinada, onde eles têm aquilo como regra para permanecer no jogo, né? Mas isso não é uma regra do jogo, isso é uma ilusão, é uma regra com R minúsculo, é algo que foi criado para gerar dificuldade no jogo. Certo. E tem força porque ele bota fé. Tem força porque ele e as outras partes também botam fé. As outras partes do quebra-cabeça que forma aquela imagem, e diferentemente do que possa ser imaginado, a imagem do nosso quebra-cabeça é um cenário psicogeopolítico, né? Que psicogeopolítico social, e acaba influenciando de modo a ter muito impacto na vida das pessoas. Então, o entendimento disso
pode influenciar a maneira com que as pessoas observam a sua realidade e alterar também pontualmente, mas como é uma equação usada o tempo todo, esse ponto tem grande impacto na vida das pessoas. Entende? Vamos lá. Vamos, O que é o porque, por universo? exemplo, se eu acredito, se eu coloco como regra que esse ponto tem grande impacto na vida das pessoas, porque as pessoas participam do processo, porque onde eu estou me confundindo um pouco é que eu achei que no universo pessoal o ser é, digamos assim, ele é, ele é não impactável, a não ser que ele entre nesses pactos. Isso, é aí que eu vou agregar o universo pessoal à nossa narrativa. Tá bom. Tudo o que foi falado, o ser não sabe que tem universo pessoal ainda. Ah, entendi, tá certo. Então Então o ser ele está tá com à um mercê. papel, exato, é um papel onde não há outro papel. Mas fora do quebra-cabeça, fora daquele papel social complexo, com inúmeras faces, inúmeros aspectos, o ser ali ele está não limitado, pois ele percebe um universo pessoal. O próprio termo universo pessoal é paradoxal, porque há só uma equação sobre dois ângulos, a equação de unir versos. Então, um foco, universo em um ângulo, e o mesmo foco, universo de outro ângulo. Então, eu tenho uma estrutura de expressão universal, aonde o ser literalmente percebe dentro e fora ao mesmo tempo e emula, né, e gera como sistema operacional a percepção de um universo pessoal e um universo comum, onde existe uma unidade comum divina que possibilita a percepção do separado e do uno no meio. Então, a comunidade universal oferece ao universo, em perspectiva comum e individual, a possibilidade de unir versos e gerar aí essa operacionalização, essa construção, essa estruturação e o universo perceptível sobre diferentes sentidos e naturezas. Isso também responde como que o ser consegue ter diferentes percepções em diferentes sentidos e diferentes formas de perceber e equalizar nas diferentes dimensões os diferentes aspectos do universo já criado e o universo em criação ao mesmo tempo. Então ele percebe o universo já criado e o universo em criação ao mesmo tempo em um estado pré-imersivo, mas isso ocorre a uma percepção não consciente, já que ele tem sua consciência imersa no mundo em que nós estamos falando aqui e agora. Percebendo que só existe universo e só existe a singularidade em percepção desse universo, o ser tem ainda mais poder e ainda mais liberdade do que vossa alegação inicial do universo pessoal, que tem todo sentido, já que foi o que você aprendeu aqui. Mas agora nós transbordamos essa ideia e trazemos ainda mais poder para o indivíduo, dado ao não contexto imersivo
e mais estruturação a nível de pré-imersão, ok? Ok. Excelente. Então, o ser universo está unindo versos e ele depende de perfis e papéis e o entendimento desses papéis, o entendimento do roteiro, o entendimento das regras. E entendendo isso, ele vai agir nessa pecinha, sendo um ser humano que compõe um cenário global em diferentes pontos, seja familiar, seja profissional, seja pessoal. E aí ele se tira essa mística, ele desmistifica esse estado de prisão da ciência e da consciência que ilusoriamente muitos seres se colocam nesse planeta. Compreende? Compreendo, assim como a pecinha de quebra-cabeça tem ali os encaixes dela, tá? Como se ele Exatamente. escolhesse ali os seus encaixes sociais. Exatamente. E também ele se desvincula de dramas e capítulos dessa dramaturgia, onde ele não deseja vivenciá-los e ele tem poder para delegar. O foco mais importante dessa conversa é o poder de delegar. Se o ser tem o poder de delegar, ele não tem um vínculo baseado em responsabilidade, baseado em moral ou baseado em qualquer aspecto dissociativo que o termo exija. Ou seja, ele não tem vínculo de responsabilidade dissociativa, ele não tem vínculo moral quando há expressões de contratos tóxicos, em desrespeito dos direitos do ser humano e do ser cósmico ali, do ser entidade cósmica naquele ponto circunstancial, baseado em regras de um teatro que demandam o acordo entre as partes. Não havendo acordo, o ser pode literalmente vivenciar outras formas de interagir em um mundo que possibilita vários tipos de forma de interagir e está acessando vários outros tipos de formas de interagir, formas mais saudáveis, formas mais formidáveis de ser um ser no cosmos. Isso não é negar a problemática do globo, isso não é negar a circunstância que muitos seres humanos estão, isso não é negar a responsabilidade individual, mas isso é condicionar a responsabilidade individual ao indivíduo e condicionar a responsabilidade coletiva ao coletivo e aos seres que dentro desse coletivo têm tal responsabilidade. Pois para que ovelhas sejam conduzidas a um local mais confortável, elas precisam usar da agência e permitir a condução. E, a partir desta confiança, temos uma estrutura de expressão saudável. Então, delegar, havendo bem mais complexidade, mas delegar essas estruturas e delegar as funções dessas estruturas é crucial para que os seres tenham suporte e direitos, principalmente direitos, e assim tendo espaço para a atuação dos responsáveis e também dos agentes
que gerenciam a cura, o suporte, o amparo de todos, dada a devida consciência e dada a devida gerência em equilíbrio das partes, para que com isso possamos dar foco na justiça após o cuidado. Você ficou com alguma dúvida? Não, muito bom. Então o ser faz isso como pecinha do quebra-cabeça, ele faz isso, não Exercendo o seu se egoísmo, né? Sim, exercendo o seu egoísmo e se recusando a se adulterar para tentar encaixar em, em composições tóxicas ali da figura do quebra-cabeça, certo? Você exatamente. entende direitinho? Ele vai reconhecer o formato que lhe é saudável. E ali à sua volta se vai manifestar um quebra-cabeça compatível com aquela forma saudável, aquela forma e formato que é saudável e natural àquela pecinha, aquela micropeça num macrocosmo. Exatamente. Em duas perspectivas, na perspectiva de percepção singular e na perspectiva de percepção coletiva, aonde você pode notar os convites a essa responsabilização. Exato, mas e isso então também implica uma certa que o ser porque muitas vezes o ser, apesar de ter essa liberdade, ele usa essa mesma liberdade de agência para continuar integrando quebra-cabeças que formam figuras, que formam universos, que formam macrocosmos ali, que eles são tóxicos. Então, ele não dá para ele ficar em dois lugares ao mesmo tempo, tá? Ele consegue, porém, ele não mantém aquilo estável por muito tempo. Entendo, Tanto é que tipo, no não dá para ele início ali das visitar, relações, dá para ele sim, visitar, mas não dá para ele morar. Tá. no início das relações tóxicas, o ser consegue manter por algum tempo a estabilidade da relação, ou até mesmo papéis não verdadeiros em relações que exigem verdade, por exemplo. Entendo, sim, eventualmente ele não vai conseguir sustentar aquela forma e formato que o desvirtua, que, que o, Exatamente, que o desintegra, certo? Ele não consegue se manter íntegro com aquela configuração. exatamente, Entendo. E por isso que, então, aí você disse que o ser universo, né, o ser hífen universo, está unindo versos e depende de perfis, papéis, entendimento de roteiros e entendimento de regras. exato, Porque entendendo isso, então, aí ele se permite se desvincular de dramas e capítulos do psicodrama, dos quais ele não deseja mais participar. exatamente, E o cuidado dos seres ali, porque os seres têm direito de continuar mantendo aquele psicodrama, certo? É igual uma peça de teatro que continua sendo encenada ali naquele mesmo teatro, algumas pessoas continuam indo lá assistindo, e aquilo vai continuar ali até que ninguém mais vá ali encenar nem assistir. Então, o cuidado dos seres que desejam ainda interagir nesse tipo de psicodrama que o ser, pecinha do quebra-cabeça, não mais deseja, ele delega esse cuidado aos cuidadores dos outros seres e confia no cuidado dos cuidadores dele. É isso? exato, exato. Entendi. Tá, E até aí foi o que compreende você... que
a própria percepção de universo pessoal e universo comum é apenas uma ilusão condicionada a maneiras de vivenciar a experiência do universo. Sim, porque como não há separação na realidade, ele se tornando uma pecinha em paz, de boa, saudável, ele contribui para a paz de todo o universo. Isso, ele entra em harmonia. E por isso que se adulterando, não importa qual seja a razão que ele usa para aquele adultério de si mesmo, se adulterando, não importa quanto seja esse sacrifício, ele não contribui para essa harmonia. Sim, lembrando que a adulteração é no sentido de do ser conseguir ter a façanha de mentir para si mesmo e enganar a si mesmo e ter esses atos que o dissociam do cosmos. Ele cria uma ideia ilusória de não pertencimento ao universo. Então essas estruturas, elas geram essas sensações e essas experiências não contributivas, porque eu, por exemplo, sou uma peça do universo como você, e todos os movimentos são integrados ao universo. Então, se eu decidir entrar em introspecção e meditar e existir, haverão aspectos de interação representados por mim, correspondentes às funções que eu atuo em harmonia com o desejo universal e ações físicas feitas por mim em harmonia com o cosmos, mas que não sou eu quem realizo, pois estarei em introspecção existencial. Então, nesse exemplo, você acaba entendendo que o desejo e o movimento estão integrados a um nível cósmico tão intrínseco que representá-los ou não em paz e tranquilidade os torna inevitáveis. E isso é correspondente com todas as estruturas do meu ser, pois caso estivesse desperto, não o faria diferente. Então é interessante entender que o nível da divindade é tão pleno e absoluto que ela está antes, no meio e depois, a um ponto tão intrínseco à realidade e ao agora, que você faria as mesmas escolhas do mesmo jeito, da mesma forma, desperto ou não desperto, a não ser, isso só não vale quando você está em ilusões de separação, que aí você não está nesse fluxo pleno, compreende? Se você entende bem, sim, porque as decisões que eu tomo em paz são as mesmas decisões que eu tomaria desperta ou não, porque é a melhor Exato, decisão para aquele momento. exato, Então, em paz, eu vou me encaixar ali no quebra-cabecinha, no lugarzinho mais perfeito para a pecinha que eu represento. exato. E não importa a dimensão da atuação, pois é só uma atuação. Então não importa se você é anjo, demônio, humano, qualquer tipo de expressão no cosmos é uma expressão no cosmos que não há maior ou menor. E isso vale, então, para todos os níveis da brincadeira, os átomos, as Sim, células, sim, sim. os bichinhos, os humanos, as moléculas, as montanhas, os A planetas. ação das Hum. diferenças.
é apenas para diversão. A diversidade é apenas para diversão. A ação da diversidade. Tá certo, para entretenimento. Exato. Lembrando que entretenimento no tom mais puro do termo. No tom mais puro, nós vamos nos entreter, porque é uma ilusão, é uma simulação de que algo pode se entreter no que é completamente e totalmente uno. Não Perfeito. não há entre. Perfeito. Há entre somente no, e não há ter também, né? Esses termos só fazem sentido na simulação, na ilusão. Perfeito. Boa vida. Muito bom. Gratidão, boa vida a todos nós.